Vamos então ver mais uma dica sobre o GeoGebra. No vídeo anterior abordamos a visualização ou não de um rótulo ou de um conjunto de rótulos de objetos na nossa folha de trabalho. E neste vídeo vamos analisar como se pode definir e permutar o estilo de um rótulo de um objeto. Na nossa folha de GeoGebra vamos considerar aqui um triângulo, o triângulo ABC, onde estão definidos aqui os vértices A, B e C, os lados A oposto ao vértice A, o lado B oposto ao vértice B e o lado C oposto ao vértice C, bem como os três ângulos internos do triângulo. Neste caso o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Vejamos então as propriedades dos ângulos. Neste caso temos o ângulo alfa, que é o ângulo formado entre os pontos C, que está aqui escondido, A, B, portanto este ângulo, cuja legenda tem o símbolo de ângulo e a referência A maiúsculo. O ângulo beta, cuja legenda é também símbolo do ângulo, letra maiúscula B, e é o ângulo definido pelos pontos A, B e C. E finalmente o ângulo gama, cuja legenda é o símbolo ângulo seguido da letra C maiúscula e que é o ângulo definido pelos vértices B, C, que está aqui por trás, e o vértice A. Temos então os lados A, que é oposto ao vértice A, cuja legenda é o lado BC, o lado B, cuja legenda é o lado AC, e finalmente o lado C, cuja legenda é o lado AB. Finalmente temos o triângulo ABC, que é o polígono definido pelos vértices A, B e C, e cuja legenda é a designação da palavra área. A primeira pergunta que nós podemos fazer é o que é necessário para podermos fazer o controle dinâmico da visualização e alteração do estilo do rótulo de um objeto. Vamos necessitar de uma figura, como é evidente. No nosso caso é o nosso triângulo ABC. Figura essa que é constituída por um objeto ou por diversos objetos, cujos rótulos pretendemos visualizar e ou pretendemos alterar a sua visualização. E vamos ter caixas de seleção por cada um dos estilos ou composição de estilos que pretendemos visualizar. Portanto, a nossa folha de GeoGebra será qualquer coisa deste tipo. Temos o nosso triângulo com os seus elementos. Temos aqui uma caixa de seleção onde permite-nos selecionar a visualização ou não dos rótulos dos diversos objetos, portanto que foi o tema abordado no vídeo anterior. E depois temos aqui 5 caixas de seleção para definir o estilo do rótulo. Se pretendemos apenas o rótulo do nome nos objetos, se pretendemos o nome mais o valor, se pretendemos apenas o valor, apenas a legenda ou a legenda mais o valor. E a seguir temos mais 4 caixas de seleção que nos vão permitir permutar entre dois estilos de rótulos. Por exemplo, na primeira caixa de seleção pretendemos permutar entre o rótulo nome com o rótulo nome mais valor. Na segunda caixa de seleção pretendemos permutar entre um rótulo da legenda e o rótulo da legenda mais valor. Na terceira caixa de seleção pretendemos permutar o rótulo nome e legenda. E finalmente no último, entre nome e valor. Vamos então detalhar como é que nós podemos fazer a visualização dos diferentes estilos de rótulos, neste caso nome, valor e legenda. Esta é a instrução que nós vamos utilizar em termos de código de GeoGebra, que é definir rótulo em português, o objeto, o nome do objeto e depois um número inteiro de acordo com esta tabela. Os objetos, no nosso caso, é o triângulo, os ângulos, os lados e os vértices. E o valor associado ao tipo de rótulo terá que ser de acordo com esta tabela. Se pretendemos visualizar apenas o nome, o número inteiro é só o 0. Se pretendermos visualizar o nome mais o valor, será 1. Apenas o valor 2, apenas a legenda será 3 e se for a legenda mais o valor será 9. Esta é a instrução
direta ao objeto sem ligação a uma caixa de seleção. Isto é, se nós definirmos no código o nome do objeto e um determinado número, nas próprias propriedades do objeto, ela passa a assumir que o rótulo será de acordo com a definição que nós estamos a fazer. Se pretendemos fazer uma instrução direto ao objeto com ligação a uma caixa de seleção, então temos que definir o rótulo para um objeto, por exemplo, o objeto A, e de acordo com uma caixa de seleção de nome rot_nome. E o que nós pretendemos neste caso é que para o objeto A, o rótulo será apenas o nome. A instrução tipo será então definir rótulo, definir o objeto, o nome do objeto, e depois dentro da segunda instrução temos aqui um if. Se a caixa de seleção estiver selecionada, o rótulo será de acordo com este número inteiro. Vamos analisar então o nome como estilo de rótulo, e se selecionarmos a caixa de seleção nome, significa que os rótulos de todos os objetos vão estar de acordo com o estilo nome. A inclusão da instrução será na área de programação, na aba de programação, e na parte de atualização. Temos aqui um conjunto de instruções iniciais que gera a inicialização de todas as caixas de seleção, isto é, tornando-as falsas, após a seleção de uma delas. Isto é, quando nós selecionamos a caixa de seleção nome, ela vai inicializar todas as outras caixas de seleção, isto é, vai passar todas as outras caixas de seleção a falso. O que significa que a visualização dos rótulos na nossa folha de trabalho estará associada a esta caixa de seleção. A seguir aparece a definição do rótulo, neste caso para nome, de todos os objetos que fazem parte da nossa figura. Temos então aqui os três ângulos, alfa, beta, gama, os três lados, A, B e C, e temos o triângulo. Se passarmos a uma visualização de rótulo do tipo nome mais valor, temos que utilizar a segunda caixa de seleção. Já verificamos que aparece aqui o nome do objeto e o valor. Neste caso tem um lado que mede 9 unidades de comprimento, este lado A mede 12 unidades de comprimento e este lado B mede 15 unidades de comprimento. Temos aqui os ângulos alfa, beta e gama, 49 graus, 95 graus e 36 graus. E temos o triângulo, que aparece o nome, que é tri, vem de triângulo, e aparece o valor, que é 52, que corresponde à área deste triângulo. Em termos de instruções, teremos na mesma a inicialização de todas as caixas de seleção para além desta nome e valor, que não consta aqui, aparece o nome, depois passa logo a caixa de valor e por aí adiante. A caixa que está a ser utilizada não sofre inicialização, como é evidente. Se nós selecionarmos, pretendemos que ela seja verdadeira e, portanto, todas as outras terão que ser falsas. E depois aparecem a definição de todos os rótulos para os objetos que fazem parte da figura. Neste caso, os três ângulos, os três lados e o triângulo, e neste caso significa que a caixa de seleção se chama ROT nome valor, que é rótulo nome mais valor, e o número selecionado é 1, que é exatamente a composição destes rótulos. Agora temos apenas o rótulo sendo valor, aparece só o valor dos objetos, 9 unidades de comprimento, 12, 15, as amplitudes e a área. A instrução é exatamente a mesma, a instrução para os diversos objetos, neste caso para o valor 2, que corresponde a um rótulo do tipo valor. A seguir temos a legenda, aparece só a legenda associada a cada um dos objetos, e a instrução também é do mesmo tipo, só que varia o número, neste caso é o 3. Finalmente temos a composição legenda mais valor, aparece a legenda mais valor, lado AB 9 unidades de comprimento, lado BC igual a 12, lado AC igual a 15, área igual a 52 e ângulo A igual a 49 graus, ângulo B igual a 95 graus e ângulo C igual a 35 graus. E as instruções são exatamente as mesmas. Inicialização para todas as caixas de seleção, excetuando a caixa que nós estamos a utilizar, e depois a definição do tipo de rótulo para todos os objetos de acordo com a tabela. Neste caso é o número 9.
Vista a visualização, vamos ver como é que fazemos a permuta de visualização entre dois estilos. Podíamos arranjar aqui outras composições de estilos, nós selecionamos aqueles que são mais utilizados, que é exatamente a alternância entre nome e nome mais valor, a alternância entre legenda, legenda mais valor, a alternância entre nome e legenda e a alternância entre nome e valor. A instrução tipo é definir rótulo, o nome do objeto e depois uma instrução if. Se a caixa de seleção associada a este tipo de definição for verdadeira, ele assume o rótulo mencionado neste número inteiro, número 1. Se for falsa, define o rótulo de acordo com este número inteiro 2. Claro que o número inteiro estará na mesma de acordo com a nossa tabela, né, de estilos. Por exemplo, se quisermos definir o rótulo do objeto A, que é comandado através da caixa de seleção com este nome, significa que se a caixa de seleção for verdadeira, ele vai definir o estilo do tipo 0, isto é, tipo nome. Se for falso, vai definir o estilo do rótulo do tipo 1, ou seja, nome mais valor. Vamos ter na mesma a inicialização de todas as caixas de seleção, para além daquela que nós estamos a utilizar. Significa que se nós vamos utilizar a caixa de permuta nome e nome e valor, ela vai inicializar estas 5 caixas de seleção, mais estas 3 caixas de seleção. E a seguir define o tipo de rótulo para todos os objetos, de acordo com a permuta que nós pretendemos fazer. Neste caso, nós pretendemos permutar o rótulo entre 0 e 1, isto é, entre nome, se a caixa de seleção for verdadeira, ou nome mais valor, se a caixa de seleção for falsa. Quando selecionamos aqui esta caixa de seleção, os objetos vão apresentar um rótulo que apenas é constituído pelo nome, e quando tornamos esta caixa de seleção falsa, o rótulo passa a ser nome mais valor. Aqui temos a composição entre legenda e legenda mais valor, é exatamente o mesmo tipo. O que vai mudar são exatamente os números inteiros que aqui aparecem. Há uma permuta entre o 3 e o 9, ou seja, entre a legenda e o 9, que é a legenda mais valor. Depois temos a permuta entre nome e legenda, ou seja, a permuta entre o 0, que é nome, e a legenda, que é 3. E finalmente, para outro caso que nós selecionamos, a permuta entre nome e valor, que será a permuta entre o 0 e o 2. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos a nossa figura, portanto o triângulo com os seus elementos, e temos o conjunto de caixas de seleção que nos vão permitir visualizar ou não os rótulos, vão nos permitir visualizar um tipo de rótulo e a permuta entre dois estilos de rótulos. Temos um triângulo genérico. A primeira caixa de seleção permite mostrar os rótulos, neste caso está a falso, significa que não há rótulos, verdadeiro aparece o rótulo. Aqui aparece o rótulo nome, como é evidente nos diversos objetos. No segundo caso aparece nome e valor. No terceiro caso aparece apenas o valor. No quarto caso aparece apenas a legenda dos objetos. E finalmente no último vai aparecer a legenda mais o valor. Portanto, estas caixas permitem definir o estilo de rótulo que nós pretendemos. Se quisermos fazer a permuta, podemos fazer a permuta entre dois estilos, neste caso entre nome e valor. Se repararmos, em falso vai aparecer nome e valor, em verdadeiro vai aparecer apenas o nome. Cá está o nome apenas. Assim como na de baixo, se for verdadeiro aparece a legenda, se for falso aparece a legenda e o valor. Na terceira caixa de seleção, permite fazer a permuta entre nome e valor. Se for verdadeiro aparece o nome, se for falso aparece a legenda. Finalmente na última, a permuta entre nome e valor. Verdadeiro aparece o nome, se for falso aparece o valor. Podemos analisar as propriedades dos diferentes objetos. Cá está. Caixa de seleção nome,
cujo nome é rot, nome, vem de rótulo, as instruções de inicialização e depois o tipo de visualização. Permuta entre o nome e valor, as respectivas instruções, inicialização, seguido das diferentes instruções de permuta para todos os objetos da figura. Não vemos nenhum rótulo e, selecionando, aparece-nos o rótulo selecionado anteriormente. A instrução tem também a inicialização de todas as caixas de seleção e depois a indicação mostrar ou não mostrar o rótulo consoante o valor da caixa de seleção. Isto analisamos no vídeo anterior. Depois, queria mostrar-vos aqui a instrução se fosse em inglês. Nós estamos a trabalhar em português. Se fosse em inglês, seria set value e no caso do estilo de rótulo, set label mode com a instrução if na segunda parte. No caso da permuta, é o set label mode na mesma, em que o if tem a parte referente à parte verdadeira e a parte falsa da caixa de instrução. Portanto, com o vídeo anterior e com este, ficam abrangidas todas as instruções dinâmicas associadas aos rótulos de objetos em termos de GeoGebra.